E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudarmos as aplicações de derivadas. Continuando o nosso longo, entre aspas, não tão longo assim, estudos para interpretação e construção de gráficos, máximos e mínimos. Particularmente, agora estamos em problemas de otimização. São chamados problemas de otimização. Problemas onde eu preciso maximizar ou minimizar algo. Por exemplo, determinar as dimensões de um retângulo de área máxima e perímetro 20 metros. Qual será esse retângulo? O que é que eu faço? Bom, primeira coisa, vou considerar no registro gráfico um retângulo genérico, tá? Supondo as dimensões dele x e y, tá? Aqui é um retângulo bonitinho. Beleza. Qual seria a área, um retângulo de dimensões que eu não conheço? Determinar as dimensões de um retângulo, eu não conheço essas dimensões. Então, qual seria a área desse retângulo? A área desse retângulo será dada por x vezes y, base vezes altura, né? Comprimento vezes largura. Enfim, só que nesse retângulo, o que é que eu tenho de informação a mais? Eu sei que o perímetro desse retângulo é igual a 20 metros. Isso implica o seguinte: o que é o perímetro de um retângulo? É a soma de todos os lados, ou seja, 2 vezes o x, porque aqui x, aqui também x, mais 2 vezes o y, valerá o quê? 20. Automaticamente, o que é que eu tenho? Eu tenho que x mais y é igual a 10. Simplifiquei toda a minha expressão aqui por 10, por 2, perdão, tá? Para facilitar cálculos, né? 2x mais 2y é igual a 20, então x mais y é igual a 10. Dá para dividir toda a equação por 2. Massa. Então, o que é que eu tenho? Determinar as dimensões de um retângulo de área máxima. Então, eu quero maximizar, eu quero o ponto máximo, eu quero o momento onde a área é máxima. Quais as dimensões que deixam essa área máxima? A área é uma função aqui, a priori, de x e y. Eu não sei trabalhar com função de duas variáveis. No futuro eu vou aprender, tá? Fazer derivada com duas variáveis. Mas a priori, por exemplo, eu só sei trabalhar com funções com uma variável real, independente e uma dependente. Aqui eu tenho duas independentes, que é o x e y. A área depende das duas. Aí o que, é que eu vou ter que fazer? Transformar para uma única variável. E como eu posso fazer isso? Aqui não é um retângulo qualquer, é um retângulo que tem perímetro desse jeito. Então eu posso isolar uma das variáveis e deixar a área apenas em função dessa variável. Por exemplo, se eu isolar a variável y, daí se y é igual a 10 menos x, isolando y, temos o que? Temos que a área em função de x apenas será x vezes 10 menos x. Ou seja, eu troco y por 10 menos x. E, portanto, a área em função de x será 10x menos x ao quadrado. Pronto. Eu terei essa função de segundo grau para minha área. Tá? Aí eu quero maximizar essa função do segundo grau. Onde é que ela é máxima? Inclusive, essa função do segundo grau eu poderia procurar onde é que ela é máxima apenas com conhecimentos do ensino médio, tá? Que é o vértice da parábola e tal. Enfim, mas vamos usar o nosso conhecimento de derivadas, porque eu vou expandir isso para qualquer outro tipo de função. Antes de usar nossos conhecimentos de derivadas, eu tenho que saber o domínio dessa função, tá? Qual é o domínio dessa função? O domínio de A, quem é? Desculpe. Eu tenho que estar colocando aqui qualquer valor de x. Eu posso colocar aqui qualquer valor de x? A priori, eu posso pensar que sim, tá? Por que eu posso pensar que sim? Porque, vou até escrever o domínio mais para cá.
Por que eu posso pensar que eu posso colocar qualquer valor de x? Porque aqui é uma função polinomial, aparentemente, né? Então, se é um polinômio, eu posso colocar qualquer valor. Porém, aqui é uma situação atrelada a algo mais real. Por exemplo, a área de uma figura plana, tá? Essa área, ela não pode ser negativa, tá? Ela pode ser nula? Pode. Pode ser uma área degenerada. Pode ser que esse retângulo não tenha área, tá? Mas se ele tem perímetro, como é que ele não tem área? O perímetro pode ser uma linha. Enxergam? Olha só. Olhando para cá, quais são as restrições para essas variáveis? Existem restrições para essas variáveis, porque as variáveis aqui não podem ser números negativos. Nem x, nem y podem ser números negativos. Não existem medidas de lado do retângulo que são negativas. Já é uma restrição. Além disso, y pode ser escrito como 10 menos x, ou x mais y é igual a 10, enfim. Mas olhando por esse ponto, y é escrito como 10 menos x. Então, no máximo, o x será 10, porque se ele for 11 ou 10,1 já é algo negativo para y, a dimensão do y já se tornaria negativa, ok? E no mínimo, x pode ser o que? 0. E se x for 0, o y é 10, e aí será 10 desse lado e 10 desse lado, né? Enfim, serão duas linhas juntas e teremos um retângulo de área degenerada. Podemos considerar um retângulo de área degenerada, ou seja, com área nula. Tá? A gente pode anular a área nessa situação. Tá? Então, nesse caso, qual é a delimitação da variável x? A variável x, que será o domínio da função a, está no intervalo de 0, tá? Até onde? Até 10. Se x for 0, a medida de y é 10. Se x for 10, a medida de y é 0. Ok? Se x for 0 ou y é 0, obviamente a área é nula. Pronto, não tem área esse retângulo. Que aqui eu não posso afirmar. Tá? Eu quero as dimensões do retângulo para que tenha a área máxima, mas pode ser que a área seja 0, que a área seja 1, que a área seja 2, enfim. Tá? Eu tenho que dar delimitações. Bom, eu tenho o domínio, é um intervalo fechado. Aqui é a minha função, que não serve qualquer valor real, só serve os valores que estão nesse intervalo, tá? Para x. Beleza. Agora que eu sei isso, o que é que eu vou fazer? Investigar os pontos críticos. Pontos críticos. Como é que eu acho os pontos críticos? Mesmo esquema que a gente andava fazendo nas aulas anteriores, né? A derivada em x, quem é? 10 menos 2x. Massa. Aí como é que eu vou investigar os pontos críticos? Daí a derivada é nula quando 10 menos 2x é igual a 0, ou seja, x é igual a 5 e não existe derivada. Não vou nem escrever não existe primeiro. Primeiro eu vou investigar. Quando é que não existe derivada? Nos valores de x do domínio, porque eu estou olhando os valores de x do domínio. Fora isso, não me interessa. Sempre vai existir derivada para qualquer valor aqui dentro, sempre vai existir derivada. Porque não existe restrição, não vai deixar de calcular essa derivada qualquer valor que eu jogue de 0 a 10, tá? Eu consigo resolver essa expressão. Então, e existe derivada para todo x pertencente ao domínio da função. Então, o único ponto crítico que a gente está achando é o x igual a 5. Eu não vou precisar nem fazer o estudo do sinal, tá? Porque nesse intervalo aqui eu quero interpretar se esse valor será o meu valor máximo ou teria um outro valor máximo.
que aconteceria onde? Nas extremidades, ok? Aí eu tenho que verificar nas extremidades. O que é que estou querendo saber? Determine as dimensões de um retângulo de área máxima. Então eu estou querendo a área máxima. Aí o que é que eu faço? Na aula passada eu verifiquei os passos. Quais são os passos para eu estudar valores extremos relativos no intervalo fechado? Primeira coisa, eu vou encontrar os pontos críticos e depois eu vou testar tanto esse ponto crítico, os pontos críticos, quanto os intervalos e verificar qual deles gera a maior imagem ou a menor imagem. Eu vou saber o máximo e o mínimo. Nesse caso, eu só quero saber o máximo, porque me interessa a área máxima. Logo, para x igual a 5, implica área igual a quanto? Área no ponto 5 igual a quanto? 50 menos 25. 25. X igual a 0, que é um dos extremos, implica área no ponto 0 igual a 0. E x igual a 10 implica área no ponto 10 igual a 100 menos 10 vezes 10 menos 100 também. Então também implica em 0, tá? Logo, qual vai dar a área máxima? X igual a 5. X igual a 5, então x igual a 5 metros e y igual a 5 metros, porque se x é 5, voltando aqui, quem é o y também? 5, tá? É 10 menos 5, são as dimensões que maximizam a área, tá? Se liga, fiz bem detalhadinho, bem comentadinho o problema para que vocês entendam. Pense na situação do registro gráfico para você entender o que é que você está querendo trabalhar geometricamente. Arme a função, pegue as informações, estabeleça que a função está associada a apenas uma variável, limite o domínio da função, enxergue o domínio da função, procure os pontos críticos através da derivada, tá? E investigue qual a imagem desse ponto crítico na função e qual a imagem dos extremos do intervalo, se houver, na função também. E aí veja se ele quer um máximo, um mínimo e dê a resposta que é procurada, beleza? Vamos fazer o próximo problema para a gente compreender melhor ainda. Então, meu povo querido, se liga aqui na segunda situação. Um fabricante de caixa de estanho deseja fazer uso de placas de estanho com dimensões 8 decímetros e 15 decímetros, cortando quadrados iguais nos 4 cantos e dobrando os lados para cima. Encontre o comprimento do quadrado que será cortado de cada placa para se obter uma caixa de maior volume possível. Observação, a caixa não tem tampa. Essa parte da tampa não vai ser nem tão necessária porque a gente está trabalhando com volume. Seria necessário se eu estivesse observando a área, né, para a construção da placa, da caixa, a área superficial da caixa, porque eu não ia considerar a área da tampa de cima. Fiquem ligados nessas informações assim, tá bom? Então, vamos lá, que nem fizemos no problema do retângulo, só que agora temos uma figura espacial. Vamos formar, né, uma figura espacial. Eu vou primeiro considerar, eu tenho aqui uma plaquinha de estanho. Dessa plaquinha de estanho, o que é que ele quer fazer? Ele quer cortar quadrados dos cantos, vou fazer um pouquinho mais rápido. Ele quer cortar quadrados iguais dos cantos, por exemplo, de dimensão x, tá?
Porque depois eu quero saber o comprimento do quadrado. Então, a dimensão do quadrado é x, que é x aqui e x aqui, tá? São quadrados. Essa placa de estanho, ela tem tamanho total de 15 decímetros, dimensões, na verdade, 8 decímetros. Quando eu corto essa caixa, o que é que vai acontecer? Eu vou cortar essa caixa, 4 quadrados do canto, vou dobrar esses quadrados para cima, tá? Os lados do quadrado para cima, e aí eu vou ter essa situação. Eu vou formar uma caixa. Vou formar uma caixa, ela está aqui bonitinha. Beleza. Enfim, tá aí, não tá tão feia não. Pronto. Formei uma caixa bonitinha aqui. E quais são as dimensões dessa caixa? Eu tenho a placa de estanho, aí eu cortei aqui uma pontinha, outra pontinha e vou dobrar. Vou dobrar aqui, ó. Pá, 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 pá. Vou virar para cima. Puf, formei essa caixa, tá? Bom, quais são as dimensões dessa caixa? Quais são as dimensões dessa caixa? Quanto é esse tamanho? Quanto é esse tamanho? Quanto é esse tamanho? Olha só. Esse tamanho aqui, suponhamos que seja esse lado que foi dobrado. Que lado foi dobrado? Esse lado aqui. Que tamanho tem esse lado? 15 tirando 2x. Porque é esse pedacinho aqui, ó, que foi dobrado, tá? Eu tiro x daqui e x daqui. O total dessa placa, desse lado da placa, é 15. 15 tirando esse pedacinho e esse. Eu estou cortando, tá? Mesma coisa esse lado. Essa medida será o quê? 8 tirando 2x. Porque eu tenho 8 no total, eu vou dobrar essa parte, ou seja, tiro esse x, tiro esse x. E essa parte no final, para cima, vai ser exatamente o quê? O meu x, que quando eu dobro esse tamanho aqui, ó, que vai para cima, tá? Então aqui a dimensão é x, beleza? O volume, então, dessa caixa, já em função de x, será dado pelo quê? Por 15 menos 2x vezes 8 menos 2x vezes x. Tá? Bem tranquilinho, bem bonitinho, ok? Esse volume ele já saiu em função de uma única variável. Ótimo pra gente. Não precisamos nos preocupar. Aí eu estou querendo fazer o quê? Eu quero o comprimento desse quadrado, ou seja, eu quero o valor de x, de tal maneira que esse volume seja o maior possível. Eu quero maximizar o volume. Quero o volume máximo. Antes eu vou mexer aqui, fazer distribuições, né? Com calma. Volume em x será o quê? Ave Maria. Contas, 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 para que eu não erre nenhuma conta. 15 vezes 8, 120. Vamos lá. Fazer aqui com vocês. Menos 30x, menos 16x, mais 4x ao quadrado. Que não erre conta vezes x. Então, volume em função de x será igual. Isso aqui, ó, 46 menos 46x, né? Isso é 30 menos 16 mais 4x ao quadrado. Perfeito, beleza. Então ficou 120x menos 46x ao quadrado mais 4x ao cubo. Beleza, essa é a função do terceiro grau. Eu preciso maximizar, eu preciso encontrar o máximo dessa função. Então, para isso, assim, antes de mais nada, eu tenho que estabelecer o quê? O domínio. Será que serve para qualquer valor de x aqui? Não. O volume ele poderia ser nulo, tá? E aí, ele ser nulo significaria que eu não estou nem cortando nada da placa. O corte que eu fizer na placa é nenhum corte, tá? Eu posso não cortar nada da placa. Estou fazendo cortes na placa, mas eu posso supor que eu não comecei o corte, então o volume seria nulo. Então,
Aqui eu tenho três situações a considerar. Essas dimensões aqui elas não podem ser negativas, mas elas poderiam ser nulas. Seriam nulas, né, quando eu considerasse, enfim, isso aqui pode ser nulo, uma dessas dimensões pode ser nula, e aí não existiria volume. Olha só, o meu x tem que ser um valor maior ou igual a zero, então eu tenho essa situação. O meu 15 menos 2x tem que ser um valor maior ou igual a zero, tá? E aí eu tenho que situação? Qual o valor que eu tenho que botar aqui? No máximo, ó, no mínimo eu vou pôr zero. No mínimo eu vou pôr zero. E no máximo eu vou colocar que valor para x? No máximo esse valor de x será 15 sobre 2. Enxerga que aí vai zerar a minha expressão. Então, no mínimo é zero, no máximo é 15 sobre 2. Eu posso botar qualquer valor aqui nesse intervalo. E nessa outra situação, 8 menos 2x maior ou igual a zero. No mínimo eu vou colocar x igual a zero. E no máximo eu vou colocar o que? X igual a 4. Concorda? X igual a 4. Porque x igual a 4 daria 8. 8 menos 8, 0. 4 é maior do que 15. Não, é menor do que 15 sobre 2. Aí eu tenho que pegar a interseção, porque o mesmo x que eu escolho para cá é o mesmo x que eu escolho para cá, que é o mesmo x que eu escolho para cá. Então, qual é a interseção entre as três informações? A interseção entre as três informações é o quê? Entre 0 e 4, tá? Porque se eu puser algo maior do que 4 aqui, vai dar algo negativo, o que não rola, tudo bem? Então, qual é o domínio dessa função v? É o intervalo de 0, x valendo 0, até no máximo x valendo quanto? X valendo 4. Tá bom? Porque 4 zera isso daqui. É o máximo que eu posso colocar, que zera esse aqui. Se eu colocar mais que 4 nessa expressão, já fica negativa, já não rola. Tá? Não tem dimensão negativa para calcular o volume. Beleza. Esse é o domínio. Vamos encontrar o ponto crítico. Ponto crítico. Ou pontos críticos. Como é que eu acho os pontos críticos? Primeira derivada. Qual é a primeira derivada? 120 menos 86x mais 12x ao quadrado. Massa. Então eu vou ver quando é que essa derivada é nula. Essa derivada é nula quando 120 menos 86x mais 12x ao quadrado é igual a zero. Vixe, deixa eu ver se dá para dividir. 36, não dá por 6, mas dá por 2. No máximo é dar por 2. Enfim. Não, 86 não, 20, olha eu fazendo conta errada. 2 vezes 46 dá 92. Eu preciso fazer contas com calculadora. Tá? Pronto, agora vai ficar melhor, porque dá para dividir por 12. 92 dá para dividir por 12. Não, não dá para dividir por 12. 92 dá para dividir por 6. Também não dá para dividir por 6. É 92, né? 80 dá 92. Deixa eu ver se eu fiz as contas aqui certa. 30, 46, isso mesmo, 92. 92 dividido por 8. Pronto, 92 dividido por 8. Não dá para dividir por 8 também. Enfim, mas só dá para dividir por 4. Dá para dividir por 4, pelo menos. Então, por 4 dá 30 menos 23
x mais 3x quadrado igual a zero. Você nem precisa, você pode fazer direto. Você tem calculadora, quem é o delta disso aqui? Delta disso aqui é 23 ao quadrado, 529 menos 4 vezes A, menos na verdade, 4 vezes 3 vezes 30. Isso vai dar menos 529, pronto, 169, aqui tem raiz quadrada que é 13. Então, x é igual a 23 mais ou menos 13 sobre 2A, 6. Então vai dar 39, fazemos x1 vai dar 39, 39 não, 36 sobre 6, dá 6, e x2 vai dar 23 menos 10, ou menos 13, 10 sobre 6, que dá 5 terços. 5 terços. E o outro x é esse. Tá? Não tem que me preocupar. Dessas duas que eu achei, qual é que serve para mim? Apenas essa medida que eu estou marcando aqui. Por quê? Porque 6 não pertence ao domínio da função. Por isso que é importante estabelecer o domínio da função quando eu estiver trabalhando com problemas de máximos ou mínimos, com esse tipo de problema. Tá? Eu tenho que ter restrição. Se eu colocar x igual a 6, por exemplo, essa medida aqui já fica negativa. Então não serve x igual a 6. Só serve x igual a 5 terços. Confira se é 5 terços. 23 menos 13 dá 10. Eu sou péssimo em conta. Vocês veem que eu vivo errando. Eu tenho que botar minhas legendas depois. Então, ó, 20, isso mesmo. Pronto, dá 10. Então, 10 sobre 6 dá 5 terços. Massa. Fica aí, eu vou apagar aqui o enunciado para fazer o resto da análise, tá? Então, meu povo, a gente acabou de ver aqui que só serve a medida x igual a 5 terços. Então, como ponto crítico, eu tenho x igual a 5 terços, tá? Aí eu vou ter que pegar isso e jogar na função já v de 5 terços. E vai ser esse que será o valor máximo. Por quê? Está adiantando, verifique aqui o valor. Esse será o valor máximo. Esse será o ponto máximo. Tá? Por quê? Porque quando eu jogar x igual a, nesses casos aqui, x igual a 0, o volume vai dar 0. E x igual a 4, o volume também vai dar v de 4 é 0. Tá? Esses seriam os mínimos. E nesse caso aqui, verifiquem, 5 terços, você vai jogar onde? Nessa expressão. Inclusive, se você quiser estabelecer qual é o volume máximo, o que é que você faz? Joga aqui o valor 5 terços, que terá o volume máximo. Eu vou fazer essas contas aqui para a gente não perder tempo. Tá? Então, x igual a 0, você está vendo os extremos, nas extremidades, x igual a 0 e x igual a 4, o volume é 0. Tá? Não teria volume na caixa. Se eu não fizesse corte, ou se o corte fosse de tamanho 4, eu não conseguiria, né, ter volume na minha caixa. Beleza? Enfim. Mas se eu fizer um corte de tamanho 5 terços, eu conseguirei ter volume na caixa e esse volume será o máximo. Então, esse é o tamanho do comprimento do quadrado que gera o volume máximo. Logo, x igual a 5 terços. Quantos decímetros é a dimensão? Você tem que responder, né? Do quadrado que gera volume máximo para a caixa. Pronto. Beleza? É isso. Vou parar por aqui. Fiz esses dois problemas bem detalhadamente para que vocês entendessem um problema de otimização para maximizar ou minimizar. Próxima aula a gente continua. Curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu e até!